Começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e o meu entrevistado de hoje teve um projeto selecionado pela Unesco entre mais de 8.000 inscritos. Ele também tem o nome na lista de jovens líderes globais. Thales Gomes tem uma vida profissional transformadora. De um projeto no Morro da Providência à criação de uma startup, Thales usa sua formação diversa. Ele estudou música, tecnologia e gestão pública. Hoje, Thales aplica o empreendedorismo como transformação social no projeto Trilhar. Ele amplia o horizonte de estudantes da rede pública de ensino e com uma meta ambiciosa, formar uma geração capaz de resolver problemas e tomar decisões que impactem positivamente o futuro coletivo. Muito bem-vindo, Thales, ao Gente do Rio. Mônica, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui no Gente do Rio. Sei que muitas pessoas ilustres que eu admiro tanto já sentaram nessa cadeira. Então, como diria o meu amigo Thiago Gomit, que já esteve aqui, não tem nem roupa para isso. Tem sim, tá muito bonito, tá Obrigado. muito bem vestido. Obrigado. Aliás, estamos na mesma paleta de cores, né? Sintonizados. É. Você costuma dizer, Thales, que ideias inspiram, mas realizar transforma. Em que momento da sua vida essa virada de chave aconteceu de verdade? Ideias inspiram, mas realizar transforma. E aí, conectando isso com a sua fala anterior, que as metas são ambiciosas, né? Eu entendo que a gente está diante de uma grande geração de nativos digitais que tem muito potencial, que já tem muitas habilidades e competências que quase que nasceram mesmo com eles, mas como eu aprendi em contato com um pesquisador, estou terminando meu mestrado em informática na FRJ, né? E aí um dos pesquisadores que passaram pela minha frente nessa jornada, chama Pfaffenberg, e ele cunhou um termo que é sonambulismo tecnológico, justamente para definir essa geração que só se vê do lado de cada mesa, consumindo tecnologia, jogando com a cabeça para baixo, ali no TikTok, no Instagram, e não necessariamente se vê do outro lado da mesa, como criadores, como alguém que pode usar essas ferramentas, essas competências dos nativos digitais para gerar oportunidade de emprego, trabalho e renda. Então, assim, conectando essa missão de inspirar a próxima geração de jovens a se ver do outro lado da mesa, se ver como criador, se ver como alguém que pode transformar a sua vida, transformar a sociedade, executando, né? Eu gosto muito dessa frase que idear, ter ideias, inspira, mas realizar transforma, porque no final do dia é isso, né? É sobre o que a gente é capaz de fazer, de trazer para a mesa de valor, de gerar impacto e não conceitualmente o que a gente discute do ponto de vista intelectual. E conta um pouquinho da sua trajetória. Você veio de Petrópolis, né? Com essa cara de CDF. Médio. Né? Como é que foi a sua trajetória? Como é que você... onde você estudou? Como é que você estudou? E como é que você resolveu que o seu trabalho teria que ter um impacto social? Não se enganem com a cara de CDF. Sempre fui muito bom em português, história, em idiomas, mas física, química, nunca foi muito a minha praia. Eu passei colando. Passou colando? Sim. Faz parte. Acho que em algum grau todos nós, não que eu tenha feito isso, mas é possível que algum amigo, meu primo me contou que existe essa prática. Olha, eu comecei, na verdade, quando eu saí do ensino médio, eu queria ser músico. Eu cantava no Coral dos Canarinhos de Petrópolis, né, que é um coral bastante conhecido, e aí por conta dessa influência, achei que era isso que eu queria fazer da vida do ponto de vista profissional. A partir do momento que eu ingressei na UFRJ no curso de regência, que eram 7 anos, eu acho que hoje são 5, e aí no curso de regência você tem que fazer um instrumento de cada grupo, aí eu fiz piano, fiz canto, só que eu não me via com aquela vontade, assim, que os meus amigos ali da música tinham, estando no palco. Habilidade, né? Então... acho que habilidade, vontade até tinha, mas não sentia assim que era isso, né? E aí resolvi reposicionar, colocar a música como no cantinho do hobby e olhar outros interesses. Cheguei a fazer marketing, gestão de projetos, ganhei uma bolsa, fui estudar nos Estados Unidos, no Iowa, graças a Fulbright, do Departamento de Estado americano. Voltei e comecei a trabalhar para empresas como consultor aqui no Brasil, ajudando, principalmente empresas de fora a entrar no Brasil, até que uma consultoria que presta serviço para uma grande empresa de telecom aqui, uma das 4, né, do Rio, me contratou. E aí, nessa experiência corporativa, uma coisa que eu fiquei observando
sempre a minha contribuição laboral contribuindo para uma grande empresa ficar cada vez mais rica e distribuir cada vez mais dividendos. E tá tudo bem com esse caminho. Mas Goethe disse que nem todo caminho é para todo caminhante. Comecei a estudar sobre esse tema de juntar essa engrenagem do capitalismo que premia quem resolve o problema, né, com capital, com resultados. E descobri que tinha um nome para o que eu queria fazer, que é empreendedorismo social. Justamente trabalhar nessa interseção que une impacto social, geralmente um trabalho muito vinculado ao governo, a ONGs, com a geração de lucro, esse mecanismo de gerar lucro da empresa privada. Então é nessa interseção que eu gosto de atuar. Fundei uma empresa na área de saúde em 2014, Sim, que é a Plataforma Saúde. A partir do seu projeto, da sua experiência no Morro da Providência, né? Isso aí. Aí você foi... Essa sua experiência foi decisiva para a criação da Plataforma Saúde. Perfeito. Que é o nome da sua empresa. Isso. Né? O que aquele encontro na Providência te ensinou que nenhuma universidade poderia te ensinar? Olha, me ensinou muita coisa, mas se eu tivesse que eleger uma, eu diria que esse processo de empreender, que muito se parece com o pensamento científico de validar hipóteses, ele parte de pesquisa, de ouvir as pessoas. E não é incomum ver empreendedores, inclusive grandes empresários, grandes empresas, que desenham as suas soluções no conforto do ar-condicionado do escritório, sem gastar sola de sapato e ir para a rua. Uma das coisas que a gente fez no Morro da Providência foi justamente estruturar pesquisas e ouvir as pessoas. Sentar com os moradores da comunidade, entender quais são as dores, as dificuldades. E aí, uma das coisas que nos chamou a atenção foi perceber que naquele ambiente, aliás, o Morro da Providência, um lugar histórico, incrível, onde mora o Machado de Assis, que eu adoro, tenho vínculos lá até hoje, fruto da semente plantada na Plataforma Saúde lá atrás, perceber que muitas pessoas não tinham acesso a serviços básicos de saúde. E aí a gente desenhou um screening populacional, como o mercado chama, um rastreamento, que usa a tecnologia portátil para ajudar o indivíduo a entender o que está acontecendo com o corpo dele, para ele adotar hábitos mais saudáveis e viver melhor, reduzindo o risco de doenças crônicas. Isso é a Plataforma Saúde? Isso é a Plataforma Saúde, uma empresa fundada em 2014, eu estive nela até 2018, brinco que como empreendedor passei por todos os ciclos de um empreendedor, então a gente começou a validar, identificou um problema, pensou numa solução para resolver esse problema, bolou um modelo de negócio sustentável para aquilo ficar de pé, eu captei investimento com investidores privados, participei de vários programas de incubação e de aceleração e de certa forma essa experiência me expôs a uma rede, a um networking, como a turma gosta de dizer no empreendedorismo, que me credenciou para colocar o Trilhar de pé. Foi basicamente uma curadoria de conteúdo que eu fiz ao longo dos anos e sobrepus isso com uma BNCC, ou seja, o que o MEC diz que cada aluno em cada faixa etária deve ter acesso no que diz respeito a empreendedorismo, tecnologia e educação financeira, e com base nessa experiência construí o Trilhar. Mas a Plataforma Saúde, eu queria explicar melhor. É um aplicativo que você baixa e aí você controla, você refaz os seus hábitos, digamos assim? Melhora a sua performance? Inclui isso. A Plataforma Saúde, basicamente, nós transformamos em linha de códigos scores de risco para doença crônica. Então tem uma série de pesquisas validadas pela comunidade médica que dizem assim, olha, com base nesse teu exame de glicemia capilar, colesterol total, as frações do colesterol, mais um questionário de estilo de vida, como você está comendo, se está dormindo bem, se faz exercício físico. O software ele combina todos esses resultados e gera um novo resultado, que é o grau de risco do indivíduo desenvolver doença crônica. E depois as linhas de cuidado. Eis o que você precisa fazer para reduzir esse risco. Isso passa muitas vezes por beber mais água, dormir melhor, fazer exercício físico, uma alimentação balanceada e por aí vai. Então sim, é um web app, né? Um aplicativo que roda na web, mas responsivo para o celular, para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo com o corpo delas. E o Trilhar? O Trilhar nasceu em escolas particulares e agora chega à rede pública com o apoio da ONU. O que muda quando o projeto entra num território de maior vulnerabilidade? E me explica também o que é o Trilhar. O Trilhar nasceu justamente dessa vontade de devolver, né, de construir uma empresa de educação empreendedora voltada para anos finais de fundamental e ensino médio. Então, uma das coisas que eu mais ouço quando converso com amigos, com pessoas assim da nossa faixa etária
Gostaria muito de ter tido trilhar na minha infância, na minha adolescência. O trilhar é uma disciplina ou trilhar são rodas de conversas? Como é que isso funciona? O trilhar, ele foi construído para ser um conteúdo paradidático no contraturno. Então, tal qual os pais de alunos podem colocar os seus filhos e filhas num curso de inglês, embora ele tenha inglês na escola, no turno regular, para se aprofundar no idioma, o trilhar se coloca como um instrumento para ajudar os filhos e filhas a desenvolverem competências empreendedoras. Então, por mais que algumas escolas já possam ter elementos de robótica, de tecnologia ou de educação financeira, o trilhar quer ser esse espaço num ambiente controlado, no contraturno, para os alunos desenvolverem ainda mais suas habilidades empreendedoras. Então, ele funciona em escolas privadas no contraturno. Em escolas públicas, graças a esse apoio da Unesco, inclusive um apoio financeiro, nós conseguimos levar para escolas públicas e aí isso entra na grade regular. Nós fechamos uma parceria com a FITech, que é a instituição que tem muita capilaridade no estado todo, super abriu as portas pra gente e ela responde, tá dentro do guarda-chuva da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Sim. O empreendedorismo é frequentemente visto só como geração de lucro, né? Como você ressignifica esse conceito dentro do trilhar? Você sabe que uma das coisas que eu aprendi trabalhando com tecnologia aplicada à saúde, é uma definição da OMS que saúde não se limita à ausência de doença, mas a esse bem-estar integral, físico, emocional, social, da gente se sentir pertencente a um grupo e por aí vai. Se eu puder fazer uma analogia, certamente empreender não está limitado a gerar lucro. Empreender para nós, sobretudo quando a gente aplica isso aqui num ambiente de escolas públicas e privadas para anos finais de fundamental e ensino médio, nós estamos falando de fato de desenvolver competências empreendedoras que podem ser úteis para qualquer trilha que o aluno decida rumar no seu futuro. Então, quero fazer uma associação de empresa familiar. Essas habilidades são importantes. Quero trabalhar numa grande empresa, como eu trabalhei. Essas competências também são importantes. Quero fazer concurso público. É sobre resolução de problemas, pensamento crítico, criativo, trabalho em equipe, que é fundamental, e também desenvolvimento das tão chamadas pelos RH soft skills. Como é que a gente se comporta no ambiente de trabalho? Essa geração precisa disso e o trilhar quer ajudar. Isso é importante. E isso daí é o quê? É um livro? É uma cartilha? O que você trouxe aí para mostrar pra gente? Vou mostrar. A anatomia, digamos assim, de uma aula padrão. Tá aqui, ó. Trouxe um caderno do aluno, né? Um livro de atividades do trilhar. Esse é do ensino médio, primeira e segunda série do médio. Basicamente, como eu gosto de chamar a anatomia de uma aula do trilhar, ela começa com uma exposição teórica de 15, 20 minutos, quase que um TED Talk. A segunda parte, a gente consolida esse conteúdo do primeiro terço da aula em atividades em duplas ou trios, então em grupos pequenos. E o terceiro terço da aula, ele é dedicado a projetos que os alunos trabalham, aí geralmente em grupos maiores. A apostila, a gente tem o caderno do aluno, o caderno do professor, que tem tudo do aluno e mais as orientações de condução da aula. E a gente também tem a cartilha da família. Então eu trouxe aqui um exemplo de caderno do aluno para vocês verem que tem algumas... aqui, canvas de proposta de valor. Então, é uma página destacável. Geralmente a gente coloca isso aqui, tá dando pra ver legal? Tá, né? Nós colocamos nos quadros e aí com post-its tem uma série de atividades com design thinking que em grupos eles trabalham para construir esse tipo de ferramenta. Então, são ferramentas que eu tive acesso ao longo da minha formação como empreendedor, nessas incubações e acelerações da vida, Brasil e mundo afora, que a gente adaptou para a linguagem do jovem. Você está falando os termos de marketing e design thinking, a gente tem que explicar o que é, né? E eu tento sempre, minhas escusas por isso, eu tento sempre me apropriar dos termos em português equivalentes, mas você sabe que muita coisa a gente, o próprio termo marketing a gente não exatamente traduziu, mas só virou mais popular, virou, né? Pois é, só adotou mesmo, né? Mas essa é uma das coisas que a gente faz, né? A gente tenta traduzir isso para uma linguagem acessível, inclusive para os alunos. Design Thinking, essas ferramentas, né? MVP, por exemplo, que é um termo em inglês, Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável. É o bom e velho piloto. Como é que você faz para criar uma solução que dê um mínimo de experiência para o usuário, para ele
testar o que você está buscando lançar no mercado sem necessariamente gastar muito tempo, energia com isso. Então o mercado criou essa sigla bonita, Minimum Viable Product, o MVP, basicamente para se referir ao bom e velho piloto. Sim. E assim a gente traz Design Thinking e outros termos para os alunos também terem familiaridade e com o isso. Design Thinking é o quê? Então, Design Thinking é uma metodologia... Design Thinking é também uma metodologia que é aplicada de forma transversal, assim, em diferentes atividades, que envolve muita mão na massa e essa construção conjunta, né? Essa construção coletiva de, por exemplo, de soluções para um problema real que a gente trabalha em sala de aula. Então, é mais uma metodologia. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o empreendedor, pesquisador e educador Thales Gomes. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com Thales Gomes, empreendedor, educador e pesquisador e também petropolitano. Com muito orgulho. Sou super barrista, adoro falar de Petrópolis. Pois é, e eu adoro a Serra. Maravilha. Thales, o Brasil vive um momento de transformações rápidas, especialmente com inteligência artificial, novas tecnologias. Como é que nós estamos preparando os jovens para esse cenário? Olha, eu acredito que nós precisamos fazer muito ainda para chegar no nível de dizer que a gente está preparando os nossos jovens para esse cenário de constante transformação. Tem muitas camadas que a gente pode explorar para responder essa pergunta em específico sobre IA. Vou tentar trazer uma delas aqui para contribuir com essa reflexão. Quando a gente olha para a estrutura de um prompt, que é um comando que a gente faz para inteligência artificial, tem uma máxima em tecnologia que é trash in, trash out. E aí, pra gente abandonar os termos em inglês, entra... Já vem você de novo. Calma que vem a tecla SAP. Entra lixo, sai lixo. O que quer dizer isso? Se você trabalha com base de dados pobres e ruins, a tendência é que qualquer análise em cima desse dado ruim vai produzir um resultado ruim. Da mesma forma, quando a gente usa, seja o Claude, o ChatGPT ou qualquer IA dessa generativa, quanto mais pobre for, ou melhor, quanto mais rico for esse prompt, esse comando que você der, melhor estruturado ele for, melhor vai ser o resultado que você vai extrair disso. Quando a gente conecta esse preâmbulo que eu estou colocando aqui como pano de fundo, com a sua provocação, estamos preparando os nossos jovens? Ora, o IDEB, ele não vai bem na maioria dos municípios do Brasil. E o IDEB basicamente está medindo português e matemática e nível de aprovação. Quando a gente olha para o português, um dos grandes problemas dele, sobretudo nos anos finais de fundamental e ensino médio, que é o que o Trilhar trabalha. IDEB é Índice de Desenvolvimento da Educação Básica? Básica, exatamente. Então, a prova que os alunos submetem e essa prova de português e matemática é confrontada também com níveis de aprovação. Quando a gente olha especificamente para o português, um dos grandes problemas é a interpretação de texto. Ora, se o nosso aluno mal sabe interpretar bem texto, não tem repertório e vocabulário, como ele pode produzir um bom prompt, um bom comando? Se esse comando nada mais é do que trabalhar um modelo de linguagem, né? Sim, esse comando é você dizer à inteligência artificial o que você quer. Exatamente. E o mais detalhadamente possível para que saia, né? Que Perfeito. venha a resposta mais próxima possível que você precisa. Quer. E o LLM, que é mais uma sigla em inglês, que é o motor que está trabalhando por trás das inteligências artificiais, ele quer dizer Large Language Models, então modelos de linguagem de grande escala. São modelos de linguagem que se apropriam também de cálculos matemáticos para predizer a próxima palavra, né? Assim que eles funcionam. E no final das contas é fundamental saber escrever bem, ter um bom repertório e bom vocabulário, interpretar texto para você poder fazer esses bons prompts. Então, uma das coisas que a gente precisa melhorar para preparar, para responder mais objetivamente a tua pergunta, para preparar os nossos jovens para não ficarem atrás no uso dessas inteligências artificiais, é justamente se dedicar a ensiná-los a interpretar texto, ler e escrever bem. Importantíssimo isso. Thales, você foi reconhecido pela Unesco. Ser reconhecido pela Unesco traz uma alegria, mas traz uma pressão também. O que te move hoje? O reconhecimento ou a responsabilidade? Sem dúvida, a responsabilidade. O meu super-herói favorito é o Homem-Aranha. E o Uncle Ben, o tio do Homem-Aranha, ele tem uma frase que é muito boa, que é: com grandes poderes vem grande responsabilidade. Eu
Já tive por conta da plataforma Saúde, de outras experiências empreendedoras, também com alguns reconhecimentos super legais, como da Forbes, do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e agora da Unesco com o Trilhar. E eu aproveito essas oportunidades, desses reconhecimentos para ganhar ainda mais impacto, para disseminar a palavra do Trilhar por aí. Então, sempre com muito pé no chão, humildade, entendendo que tem muita coisa para fazer legal, mas também não deixo de aproveitar as oportunidades que essas premiações trazem, colocam mais holofote naquilo que importa, que é o Trilhar gerar impacto. Então, acho que fico honrado com uma instituição que é um dos braços da ONU, né, que é a Unesco, ver valor no que a gente está fazendo. Essa chamada foram 8.250 candidatos do mundo todo. Eles, depois dessa avaliação, selecionaram 50, 2 deles são do Brasil, 1 deles do Trilhar. E como é que funciona esse programa, que chama Jovens pela Paz? Basicamente, o projeto que a gente submeteu foi o Trilhar, empurrando como pano de fundo a agenda da Unesco desse ano, que é trabalhar com questões migratórias, promoção da paz, da igualdade e tudo mais. Então, os alunos da FATEC, do Cefet, dos CIEPs, que estão participando do Trilhar Labs, como a gente chama esse modelo em parceria com a Unesco, eles estão sendo estimulados a criar soluções para resolver problemas reais de população migratória e por aí vai. E quando você pensa nesses alunos daqui a 5 ou 10 anos, que legado você quer deixar desse projeto Trilhar? Eu gosto de dizer que nós queremos contribuir para eles colocarem mais ferramentas na caixinha de ferramenta deles. E isso quer dizer essas habilidades e competências empreendedoras, como o pensamento crítico, olhar para tudo. Quando a gente fala de uma aula, por exemplo, das redes sociais, nós buscamos dissecar como as redes funcionam, esses mecanismos, para que eles estejam atentos. A primeira coisa é essa percepção do que está acontecendo. Tem um influenciador que está me oferecendo esse produto. Eu estou ciente que existe um link de afiliado aqui e que esse carinha está me oferecendo isso porque ele está ganhando uma comissão quando essa venda é feita. É preciso que a nossa juventude tenha percepção dessas coisas. Quais são os interesses que estão por trás dos conteúdos que a gente é apresentado e por aí vai. Então, esse é só para dar um exemplo pequeno, mas que se reflete, se transborda em todas as outras competências e habilidades empreendedoras que nós trabalhamos em sala de aula. Então, daqui 5, 10 anos, eu espero que os alunos estejam mais próprios dessa sensação de protagonismo. E parece clichê, mas é isso, né? A gente usa esse slogan em alguns momentos: trilhar educação que forma para a vida real, educação para protagonistas. E o que isso significa é um aluno, um indivíduo que vai ser mais autônomo, independente no futuro, ter senso crítico e ter a consciência de que não é o governo que vai resolver os problemas dele, não é uma empresa privada, não são os pais, ele mesmo é que tem que tomar as rédeas da vida dele e tomar boas decisões. Muito importante. Agora vamos para o nosso momento cartomante. Vou botar umas cartinhas aqui para você. Você que é tão racional. Eu tento. Olha só, aqui a gente está falando de Rio de Janeiro, estado. Tá. Então, o que eu te perguntar, você pode falar de Petrópolis, você pode falar de qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Tá bom. Pode tirar uma carta e me dar. Vamos nessa, quero essa daqui. Cheio de fome. Onde você gosta de comer no Rio de Janeiro e o quê? Eu sou apaixonado por risoto, então gosto de comer um bom risoto em alguma casa de massas legal dessa. Mas qual? Me diz aí, é uma dica, né? Posso dizer uma? Sim. O lugar específico? Grado. Jardim Botânico. Ótimo risoto. Muito bem, mais uma. Mais uma. Aqui. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro? Pão de açúcar. A vista do Pão de Açúcar, a maneira como... Eu não vi isso em nenhum outro lugar do mundo, né? A maneira como o asfalto e, né, aquilo que é construído pelo homem, aquilo que é natural, se mesclam assim. Eu sou apaixonado por essa vista, assim, da Bahia. A vista o aterro todo, né? O aterro todo. Quando você passa pelo aterro, já te dá uma sensação. É um esculacho. Cheguei no Rio. Cheguei no Rio. E aí você faz a próxima curva, tá o Cristo, assim, de frente pra você. Deve ser horrível morar em São Paulo. Mais uma. Mais uma? Vamos nessa. Fala sério, bicho. Aí aqui é o contrário. O que te causa indignação no Rio de Janeiro? Trânsito. Fala sério, bicho. Acho que nós já vimos aí alguns exemplos de manobras ruins que foram feitas pelos
pelos representantes de poder público no trânsito, e ficar no trânsito me tira do sério. Agora nós vamos para o nosso momento cadeira no portão. Petrópolis devia ter isso também, né? No subúrbio aqui do Rio de Janeiro, nas noites quentes, as pessoas pegam a cadeira de praia, botam no portão e vão fazer o quê? O que elas vão fazer quando elas com a cadeira no portão. Vão falar das pessoas. Vão prosear, é isso aí. Pois é. Vão conversar. E aqui a gente vai falar das pessoas também. Steve Jobs. Definitivamente um visionário aficionado por produtos que certamente mudaram o curso da nossa trajetória aí na nossa relação com tecnologia. Bill Gates. O Bill Gates já me inspira por um outro motivo que está mais conectado com a maneira dele ser, assim, o que ele faz com a fortuna, né? Não só a Fundação Bill e Melinda Gates, que separaram, mas que ele continua nutrindo tanto recurso, já se comprometeu em doar a maior parte da fortuna, então acho que a gente precisa de mais bilionários como ele no mundo. Talvez precisaria de menos bilionários, um pouco mais de distribuição de riqueza, e aí entra um perfil que tenta equilibrar, ser um desenvolvimentista, mas sem deixar ninguém para trás, né? E aí eu acho que o Bill Gates tem um pouco desse perfil também. O fato de doar grande parte da riqueza e de olhar para causas sociais. Um dos grandes financiadores de vacinas é a fundação dele, então admiro o que ele tem feito com a fortuna dele pós-Microsoft. Marcelo Tais. Olha só que coincidência feliz, porque Marcelo Tais, desde o professor Tiburcio, é um camarada assim, que eu admiro, busco inclusive referências de coisas que ele fez como comunicador e como um pensador de educação e de como a tecnologia está sendo usada pelas pessoas. Então é um cara que eu acompanho a carreira e que eu gosto muito da maneira como ele pensa, assim, tem umas provocações interessantes, e eu acho que é um dos pensadores hoje no Brasil que tem ideias próprias, sabe? Que não fica só copiando, repetindo o que ouve. Ele me parece que é sempre bom ouvi-lo, porque ele traz algo autêntico, assim, nas reflexões. Malala. O colocar do nome dela e da experiência dela, dessa história de vida tão difícil, a serviço do bem comum, do bem das pessoas. A nossa juventude precisa muito de inspiração. Uma das coisas que a gente faz no Trilhar, para fazer uma conexão aqui de novo, é apresentar novas referências para os jovens, né? Muito dessa inquietude, desse interesse por marketing digital, por empreendedorismo, por esses temas, eles acabam consumindo de influenciadores no TikTok, no Instagram, e com todo respeito ao trabalho de cada um, uma das coisas que a gente busca fazer é trazer essa discussão para um ambiente controlado, com proposta pedagógica, e apresentar boas referências para os jovens. E aí, nesse contexto, eu vejo que a Malala é uma dessas referências para as pessoas se inspirarem. A maneira como ela toca a vida dela, o que ela escolheu fazer, né, a limonada com os limões que a vida apresentou. Então, é uma inspiração para a juventude. Thales Gomes, uma frase que te define. Eu vou ficar com a que a gente começou. Ter ideias inspira, mas realizar que transforma, e a gente precisa dar essa contribuição para a juventude entender que é colocando a mão na massa que as coisas acontecem. Muito obrigada pelo papo. Saúde, obrigado. Obrigado por me receber aqui, foi um prazer. Foi muito legal conversar com você. Gostei. Que bom, igualmente. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.